Irmãos, assim, a novela, eu não sei, eu não vi, eu vi alguns pedacinhos só, e é claro, existem lá, claro que existem invenções, é lógico. Os produtores, eles querem dar à novela um caráter de uma história atraente para dar audiência, isso é lógico. É claro que existem perigos nisso. Existem perigos porque podem transmitir ideias que não são ideias verdadeiras e ideias teológicas que não são válidas e são perigosas. Nós sabemos que essas pessoas elas não têm um comprometimento forte com a verdade. Nós sabemos que quem faz essas coisas não são crentes, são pessoas que têm objetivos meramente comerciais. O objetivo não é ensinar a verdade, não é transformar vidas, é claro que não. Nós sabemos que o objetivo, claro, é ganhar dinheiro. Inclusive a igreja, por trás dessa rede de televisão, o objetivo dela é só ganhar dinheiro. Se a igreja, por trás dessa rede de televisão, tem por objetivo ganhar dinheiro, imagine a rede de televisão em si. É claro que o objetivo dela é ganhar dinheiro, e isso vem através de grandes audiências. Eu não sei quais são os graus ali de desvios que essa novela tem ensinado, mas o que eu diria para os irmãos, considerando que as pessoas que estão produzindo essa novela, eles não têm esse comprometimento com a verdade, e também considerando, eu ouvi falar que existem consultores por trás dessa novela, não sei se é verdade, inclusive consultores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que estão orientando ali nas decisões, nos rumos da novela, não sei. O fato é que, se os irmãos querem aprender a palavra de Deus mesmo, o conselho que eu dou é que, em vez de assistir novela, compre um comentário bíblico. Dá um pouco mais de trabalho, talvez, mas compre um comentário bíblico, leia a Bíblia e ouça, se quer aprender Gênesis, ouça os sermões que estão acumulados em nosso site. São dezenas e dezenas e dezenas de sermões sobre Gênesis, todos eles tratando do significado dos versículos e explicando o que o autor quis nos transmitir. Eu não sei, eu vi uma cena, mandaram para mim um pedacinho ali de uma cena que eu não sei se é da novela. É uma cena que mostra o diabo caindo do céu e os dinossauros sendo destruídos. Desculpe, mas os dinossauros sendo destruídos por causa da queda do diabo. E isso é da novela, essa cena? Os irmãos sabem, é da novela essa cena? O diabo cai, e ele cai no formato de meteoros, e isso destrói os dinossauros. Irmãos, é assim. Existe, e os irmãos já perguntaram para mim, pastor, é verdade que os dinossauros foram destruídos porque o diabo caiu e tudo mais? Assim, irmãos, o que existe por trás desses ensinamentos e tudo mais é o seguinte: existem dois textos, Ezequiel 28 e Isaías 14, esses dois textos que falam sobre a queda do rei de Tiro e do rei de Babilônia. Esses dois textos, ao longo da história da igreja cristã, desde muito tempo, desde a igreja antiga, esses dois textos são considerados textos de dupla referência. Então dizem o seguinte, olha, o que esses textos dizem sobre a queda do rei da Babilônia e sobre a queda do rei de Tiro, na realidade, esses textos não falam só sobre a queda do rei da Babilônia e sobre a queda do rei de Tiro. Esses dois textos falam de um outro personagem oculto aí por trás da linguagem, e esse outro personagem é Satanás. Então, Isaías 14 e Ezequiel 28, além de terem um significado histórico, profético, histórico, aplicável a esses dois reis que eu mencionei, eles também seriam aplicáveis à queda de Satanás, que, ali no texto, se orgulhou, quis ser como Deus e foi expulso do céu. Mas isso é dito a partir da suspeita de que esses dois textos são de dupla referência. Se referem aos reis e se referem ao diabo. Mas nós não temos
uma evidência exegética, nós não temos sinais teológicos claros na Bíblia que mostrem que realmente Isaías 14 e Ezequiel 28 se referem a Satanás. Nós não temos. O que pode estar sendo narrado ali pode ser a queda desses dois reis numa linguagem poética. Por isso ele fala, olha, você estava no Éden, andava sobre os brilhos, os brilhos das pedras, você era como o querubim da guarda ungido. Então essa linguagem toda pode ser uma linguagem poética, que é uma linguagem que se encaixa muito bem no texto profético, referindo-se apenas aos reis de Tiro, ao rei de Babilônia, enfim, essa linguagem falando sobre esses reis apenas. Existe a suspeita de que se refere a Satanás também, mas nós não temos uma segurança absoluta nisso. Mas a novela faz o quê? A novela parte do pressuposto de que esses dois textos se referem sim à queda do diabo, que ele se revoltou no céu. E ele se revoltou e foi expulso do céu por causa da sua revolta. E então houve a queda de Satanás, que mais tarde vai tentar o homem, fazer com que o homem caia. Isso, como eu disse, nós não temos evidências claras na Bíblia que digam que a queda de Satanás foi assim. Um outro fator importante, os irmãos viram lá, nesse filminho, né, quem viu o filminho, viram lá o diabo caindo e os dinossauros sendo destruídos, e toda a terra sendo destruída, alguma coisa assim. O que é isso? O que é essa cena retrata o quê? Essa cena retrata uma teoria aplicável em Gênesis 1, versículos 1 e 2. Essa teoria é chamada de teoria da brecha, ou gap. E o que significa? Essa teoria diz o seguinte, olha, existe um espaço, uma história, entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis 1. Existe uma supra-história. Entre o versículo 1 e o versículo 2, aconteceu a queda de Satanás. Então, como esses versículos são lidos? Se você olhar na sua Bíblia, está assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Como a teoria da brecha lê esses versículos? A teoria da brecha, a teoria da gap, a teoria que fala que existe um espaço histórico, supra-histórico, entre o versículo 1 e o versículo 2, lê o texto assim. Eu vou ler para vocês. É assim que eles leem. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, tornou-se sem forma e vazia. E é perfeitamente possível traduzir assim, porque o verbo presente no texto hebraico pode significar ser e pode significar tornar-se. Então eles dizem o seguinte, olha, Deus criou os céus e a terra e era tudo bonitinho, mas alguma coisa aconteceu entre o versículo 1 e o versículo 2, e a terra tornou-se sem forma e vazia. E aí você pergunta para o proponente da teoria da brecha, mas o que aconteceu entre os versículos 1 e 2 que fez com que a terra se tornasse sem forma e vazia? E a resposta é simples, o que aconteceu foi a queda de Satanás. Então, Deus criou os céus e a terra, tudo bonitinho, não era um caos, não era sem forma e vazia. Era uma terra bonita, inclusive tinha lá os dinossauros, de acordo com a novela. Mas ela tornou-se sem forma e vazia, porque quando o diabo caiu, isso afetou a terra, inclusive na novela, matando, coitados, né, os dinossauros. Então essa teoria da brecha, ela não tem uma aceitação ampla no meio ortodoxo, porque o verbo que aparece aqui, na realidade, é o verbo ser, ele é traduzido como ser. Você tem que pegar o sentido dominante do verbo.
E não colocar aí, olha, a terra tornou-se sem forma e vazia. Não, a terra estava. Deus fez a terra a princípio assim e depois foi colocando ordem nela. Nós vemos isso em toda a criação. Ele faz algo e depois vai colocando ordem naquele algo que ele fez. É normal isso. Então a teoria da brecha, na verdade, nem é uma teoria decorrente da exegese. É uma teoria decorrente da imaginação. Deus fez o céu e a terra, aí o diabo caiu, destruiu tudo, aí Deus foi lá e consertou tudo, porque a terra estava sem forma e vazia, então ele consertou tudo. Mas essas teorias todas estranhas, que tiveram aí sua popularidade há algumas décadas atrás, essas teorias são acolhidas pela novela. E vão transmitindo essas ideias para os irmãos, e nós vamos aprendendo isso e ficando confusos, quando na verdade nada disso é necessário. Mais uma vez, quer aprender a Bíblia? Leia a Bíblia do jeitinho que ela está. Do jeitinho que ela é, na sua simplicidade, naquilo que o autor bíblico quis transmitir. Será que o autor bíblico, quando quis nos ensinar alguma coisa, ele colocou segredinhos entre um versículo e outro? Será que ele quis fazer isso? Claro que não. A palavra de Deus é revelação. A palavra de Deus quer revelar, não colocar charadinhas, não colocar segredinhos embutidos para você tentar descobrir ali, escondidinhos através de duplos sentidos dos verbos. Não. A palavra de Deus quer nos ensinar com clareza, e isso ela faz. Nós podemos ler o texto, aprender o texto com tranquilidade, sem nos perdermos com bobagens. Uma coisa importante também, eu vi nesse filminho, notem como existem sutilezas perigosas nessas coisas. Eu vi nesse filminho, que Satanás ele se rebela num lugar do céu onde existe a Arca da Aliança. Não sei se vocês notaram isso na cena. Ele se rebela diante de Deus num lugar onde existe a Arca da Aliança. Tem lá a Arca da Aliança ali, com os querubins em cima e tudo mais, e é ali o lugar onde ele se rebela. Essa ideia, esse ensino, é um ensino adventista. É o ensino de uma seita adventista. O que os adventistas dizem? Os adventistas dizem que depois de morrer na cruz e ressuscitar, Jesus subiu aos céus e em 1844 ele entrou no Santo dos Santos celestial, onde existe a Arca da Aliança, para completar ali, para fazer ali o trabalho de juízo investigativo, como é chamado, para completar a expiação. Fala, pastor, adventista ensina isso? Claro, adventista não é crente. Adventista é uma seita. Eu canso de dizer isso. Os adventistas não são evangélicos. Eles compõem uma seita. E eles ensinam isso, que Jesus Cristo, ele começou um trabalho de conclusão da expiação por meio do juízo investigativo em 1844. Nesse ano ele se levantou, entrou no Santo do Santo Celestial e começou ali a sua obra de juízo investigativo, completando a expiação pelos pecados da humanidade. É esse o ensino, essa é uma doutrina que é uma coluna dentro do adventismo do sétimo dia. Agora você pergunta, mas por que Jesus teve que fazer essa expiação dentro do Santo Celestial? A resposta é a seguinte: porque a queda de Satanás, o surgimento do pecado e da rebelião de Satanás foi dentro do Santo dos Santos Celestial. Mas de onde tiraram isso? Não me pergunte. Não pergunto isso aí. Quanto às invenções dessas pessoas, não me pergunte a origem. Talvez seja porque a Arca da Aliança tinha 2 querubins, isso simbolizasse ali os querubins lá no céu, antes da criação de tudo. Talvez por causa disso, não sei. Mas eles dizem isso, olha, Jesus teve que entrar no Santo dos Santos para completar essa obra de expiação e realizar ali o juízo investigativo e tudo mais, porque a rebelião de Satanás aconteceu dentro do Santo dos Santos ali, junto à Arca Celeste. E aí quando você vê a novela, você vê a rebelião de Satanás aonde? Exatamente diante de uma arca. A impressão que você tem quando eu vi aquilo, eu pensei, tem mão adventista aí. Tem gente por trás disso, colocando ideias adventistas nessa novela.
E qual é o perigo disso? Os irmãos podem dizer, mas pastor, é só diversão e tudo mais. Queridos, é assim, o diabo, ele nos serve veneno em gotas. É assim que ele nos serve o veneno, em gotas. Ele vai preparando a nossa mente. Nós vamos fazendo pequenas concessões, bem pequenininhas. E vamos assimilando coisas que são mentiras, mas são mentiras que para nós são absolutamente irrelevantes. São mentiras que não têm tanta importância. E nós então vamos acolhendo essas coisas, vamos nos acostumando com essas coisas, vamos dando de ombros para essas coisas, dizemos, isso aí não é relevante, isso não é importante, isso é secundário, e vamos então baixando a nossa guarda e recebendo essas gotinhas. São gotinhas de mentira. E passa um ano e nós recebemos as várias gotinhas ao longo do ano, as gotinhas da mentira sendo despejadas ali, misturadas no copo da verdade. E nós bebemos essa água que tem verdade com as gotinhas de mentira ali. E com o passar do tempo continuamos a beber. E descobrimos depois lá na frente que nós nos tornamos crentes fracos, com uma fé comprometida, não apegados à ortodoxia e presas fáceis das seitas e dos falsos mestres. Não se deixem enganar por essas coisas. Não se deixem enganar por isso. Percebendo que existem mentiras doutrinárias, teológicas, problemas ali, deturpando o texto bíblico, a história bíblica, fuja disso. Fuja disso. A televisão não é o lugar para aprender a Bíblia, não é. A televisão secular não é o lugar para aprender a Bíblia. Você quer aprender a Bíblia? Aprenda a Bíblia lendo a própria Bíblia, os livros bíblicos. Aprenda a Bíblia comprando comentários bíblicos. Aprenda a Bíblia assim. A TV secular não é fonte de ensino bíblico, pelo contrário, só vai dar problemas para você e vai minar a sua vitalidade espiritual, além de disseminar mentiras de seitas que se espalham por aí. Muito bem. Cancelaram uma classe de crianças? Eles foram lá e tiveram que voltar? Ok, então. Lamento, crianças, vocês não terem a classe de vocês hoje. Não tem nada a ver com a pandemia não, né? É que não tem professores, né? Já era programado. É uma vez por mês é aqui mesmo. Ok. Então tá bom. Então bem-vindas crianças aí mais velhas para o nosso culto dos adultos. Na realidade é culto de todo mundo, né? Adultos, crianças. Quando eu era pequeno, eu não gostava também dos cultos. Eu não gostava. Quando eu era até menor do que vocês, eu não gostava. Então, eu ficava andando pela igreja. Ficava andando pela igreja durante o sermão. E os pastores ficavam muito bravos comigo. E eu estava contando hoje por André, né? Que um dia, uma senhora me pegou pelo braço e me colocou do lado dela. E me forçou a assistir o culto ao lado dela. Eu fiquei tão traumatizado. Eu nunca esqueci o nome dela, Dona Judite. Até hoje eu tenho raiva de qualquer Judite que apareça. Eu tenho pavor. E ela me forçou ali a assistir o culto do lado dela. Eu fiquei lá quietinho assistindo do lado da Dona Judite. Eu passei a ter pavor dessa mulher. Mas uma coisa eu aprendi. É perfeitamente possível uma criança assistir um culto. A Dona Judite me traumatizou. Mas ela me ensinou isso. É perfeitamente possível uma criança sentar e ouvir um pastor explicando a palavra de Deus. É possível isso acontecer, eu sei por experiência própria. Não foi muito gostoso, mas eu sei que é possível. Então, as crianças que estão aí, sejam pacientes e vamos em frente aprender a palavra de Deus hoje, num outro formato diferente daquele que é o formato na classe de vocês. Muito bem, queridos. Então, tendo dito isso, os irmãos sejam criteriosos, sejam cautelosos, não se deixem levar por invenções e bobagens que nós vemos por aí. Nós vamos então ler o capítulo 27 de Gênesis, é um capítulo novo, é mais um passo na história da redenção.
Vamos então ler o capítulo. Eu quero ler o capítulo com os irmãos. É um capítulo que tem 46 versículos, mas é um capítulo muito pujante, é um capítulo muito emocionante. Então é gostosa a história do capítulo 27. Nós vamos ler. Esse capítulo, ele tem pelo menos 5 quadros dentro dele. E nós vamos, na medida em que eu for apresentando esse capítulo nas semanas que virão, nós vamos conhecer esses 5 quadros narrativos que compõem o capítulo 27. Mas vamos olhar o capítulo, leia o capítulo junto comigo. Nós não vamos ler o capítulo todos os domingos que estudarmos esse capítulo, mas eu quero que os irmãos tenham um contato mais direto com o capítulo inteiro agora, para que os irmãos tenham essa visão mais ampla antes de estudarmos o capítulo detalhe por detalhe. Diz assim Gênesis 27, tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse, meu filho. Respondeu ele, aqui estou. Disse-lhe o pai, estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-ma, para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho, ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim, traze caça e faze-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende as minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Leva-la-ás a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe, Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu, homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar, e passarei a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição, e não bênção. Respondeu-lhe a mãe, caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traze-mos. Ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois, tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse, meu pai. Ele respondeu, fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai, sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho, como é isso que a pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu, porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó, chega-te aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas, como as de seu irmão Esaú. E o abençoou. Ele disse, és meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu, eu sou. Então disse, chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu, trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque seu pai, chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse,
eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Mal acabara Isaque de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. E fez também ele uma comida saborosa. A trouxe a seu pai e lhe disse: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? Sou Esaú, teu filho, o teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesses, e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó? Pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura, e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: eis que o constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos. De trigo e de mosto o apercebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaque seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada, e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, e cesse o seu rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste. Então providenciarei e te farei regressar de lá. Porque hei de eu perder os meus 2 filhos num só dia? Disse Rebeca a Isaque: aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Hete. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Hete, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Irmãos, aí está uma história fascinante, não é? É uma história tocante. Uma história muito linda essa história. E eu gostaria de apresentar aos irmãos aqui alguns aspectos introdutórios referentes a essa história, antes de nós começarmos a estudar versículo por versículo. Nós vamos estudar os 5 quadros narrativos que integram esse capítulo. O primeiro quadro narrativo, ele abrange os versículos 1 a 4. E nós vamos então apresentar esses versículos 1 a 4 no momento oportuno, como a primeira análise específica aqui do capítulo 27. Mas antes, eu quero apresentar essas considerações gerais e preliminares para que os irmãos tenham uma visão mais ampla desse todo que é apresentado aqui. Em primeiro lugar, é importante observar o seguinte: o capítulo 27 retoma o tema da rivalidade entre Esaú e Jacó,
depois que o autor bíblico mostrou no capítulo 26 que Isaque era o herdeiro legítimo de Abraão. Nós já encontramos, no capítulo 25, nós já encontramos alguma rivalidade entre Esaú e Jacó. Mas essa rivalidade é deixada um pouquinho de lado. E então nós entramos no capítulo 26 e estudamos o capítulo 26 por várias semanas, e nós vimos que o capítulo 26 é como que um parênteses aí entre a história dessa rivalidade, mostrando, olha, Isaque é realmente o herdeiro de Abraão, o herdeiro da promessa. Isso é importante porque se ele é o herdeiro da promessa, um dos seus filhos vai ser herdeiro também. Qual deles será? Esaú ou Jacó? A história vai prosseguir mostrando que o descendente de Isaque será Jacó, o filho mais novo entre os gêmeos. Então, nós encontramos no capítulo 27 essa retomada do tema. A rivalidade entre Esaú e Jacó, depois de o autor narrar as experiências de Isaque em Gerar, com os objetivos que eu mencionei. Então, isso é importante entender. Existe, então, uma continuidade da história. Isaque é o herdeiro das promessas feitas a Abraão, mas ele está velho. Quem será o herdeiro de Isaque que dará continuidade à promessa feita a Abraão, que um dia vai alcançar e beneficiar todas as famílias da terra por meio do Evangelho? Quem será? Nós vamos começar a aprender quem será no capítulo 27. Nós já tivemos alguma indicação disso no capítulo 25, mas isso vai começar a se confirmar com mais nitidez no capítulo que nós lemos. No capítulo 27 que nós lemos, nós já estamos aprendendo quem é o herdeiro da bênção. Os irmãos vão dizer, mas ele roubou a bênção. Ok, essa é uma grande tensão que temos que lidar aqui no livro aqui. Mas nós já aprendemos quem está entrando na história como herdeiro das bênçãos de Abraão, como herdeiro do herdeiro de Abraão, que foi Isaque. Outro fator importante a se aprender no capítulo 27. Os irmãos leram aí comigo. Os irmãos viram o que aconteceu aqui. E é curioso notar o seguinte aqui. A mensagem talvez uma das mensagens principais presentes aqui no capítulo 27, é o firme comprometimento de Deus com a linhagem de Abraão. E note, isso é claro para nós. Deus está firmemente comprometido com a linhagem de Abraão. Ele já expressou isso em outros capítulos. No capítulo 12, no capítulo 15, no capítulo 17, nós vemos Deus comprometido com a linhagem de Abraão. Mas o que nos surpreende mais no capítulo 27 é esse comprometimento, apesar das falhas morais dessa família. Note com atenção as falhas morais dessa família, os erros, os desvios dessa família. Eu enumerei alguns aqui. Nós encontramos casamentos errados. Os irmãos viram isso no finalzinho do capítulo 26, falando do casamento errado de Esaú. Ele se casou com Judite e Basemate, e essas duas mulheres, filhas ali, descendentes ali de Et, mulheres etéias, elas se tornaram amargura para Isaque e Rebeca. Casar com as filhas da terra era algo, na mente patriarcal, algo errado. Abraão não permitiu que Isaque se casasse com uma filha de Canaã, da terra de Canaã. Mandou que um servo encontrasse esposa para ele na terra dos seus familiares, porque as filhas da terra, a associação com elas era considerado pecado e errado.
Mas nós vemos que Esaú, ele se casa com duas. E aprendemos na sequência da história que na verdade ele teve talvez 5 mulheres. Só uma sendo da sua família, só uma sendo filha de Ismael, o seu tio. Então nós percebemos esse erro nessa família. E esse erro é repetido no capítulo 27, no final, quando Rebeca diz a Isaac que ela está aborrecida com as filhas de Et, as suas noras. Então isso é destacado no capítulo 27 também. Outro problema. Você encontra no capítulo 27 maquinações, fraudes. Note, dentro de uma família. Você vê Rebeca maquinando. O que é maquinar? O que é maquinar? Ela está tramando. Ela está criando, fazendo tramóias. Com que objetivo? Enganar. Ela quer enganar a quem? Ela quer enganar seu marido. Meu Deus. Deus me livre de uma mulher dessas. Ela era tão bonitinha nos capítulos anteriores. Rebeca era o sonho de moça. E agora nós temos aqui essa mulher, sendo uma mulher maquinadora. Ela engendra fraudes. Ela coloca pelos nos braços e no pescoço do seu filho para enganar o seu marido. E ela ensina o seu filho a mentir, ela o orienta. Ela dá algumas orientações a ele e ele mente. Então nós vemos isso na família. Nós vemos casamentos errados, nós vemos a esposa maquinando, enganando, nós vemos um filho mentindo para o seu pai, nós encontramos isso, conspirações, rancores, vemos Esaú dizendo, eu vou matar o meu irmão. Vemos rancores, vemos desunião, isso tudo está presente na família da promessa. Meu Deus! O que é isso? Eu pensava que eles iam se reunir para o culto doméstico no capítulo 27. Iam juntos assistir Gênesis na Record, de mãos dadas. Mas não é isso que acontece aqui. O que é isso? Quando olhamos o capítulo 27 dizemos, o quê? Essa é a linhagem santa? Essa é a família da promessa? O que é isso? Como nós podemos olhar para essa história e ver aqui a graça de Deus caminhando para frente? Como isso pode acontecer? É muito simples, é importante aprendermos essa lição. É importante aprendermos que a promessa de Deus, e isso está embutido aqui no texto, a promessa de Deus é incondicional. Deus diz, eu vou abençoar. Eu vou abençoar. E isso não vai depender da perfeição moral dos herdeiros da promessa e das pessoas ligadas a essa família. Eu vou abençoar. Eu vou usar essa linhagem. Essa linhagem vai ser a linhagem da santa semente. E apesar das falhas dessa família, apesar das falhas desses personagens, apesar de tudo isso, eu vou ser fiel às minhas promessas, às promessas que eu fiz a Abraão, e eu vou dar continuidade à história da salvação. E eu vou usar essas pessoas para fazer com que a bênção dada a Abraão alcance todas as famílias da terra. E isso é importante para nós, porque nós aprendemos, quando vemos isso embutido aqui, nós aprendemos o sentido da palavra graça. O que é graça? Graça, nós aprendemos, é o favor imerecido de Deus. Deus permanece fiel quando eu sou infiel. Meus irmãos, isso é importante demais para mim. As promessas de Deus dadas para mim em Cristo, elas que são promessas ligadas à bênção de Abraão, essas promessas das quais eu desfruto,
sendo abençoado junto com todas as famílias da terra pelo Evangelho, essas promessas das quais eu desfruto, porque sou crente em Cristo e que foram dadas lá atrás em Abraão, essas promessas independem da minha perfeição moral. Meu Deus, isso gera em mim uma imensa gratidão e um imenso alívio. Senhor, obrigado, porque se o cumprimento das suas promessas, da aliança abraâmica, se o cumprimento das bênçãos em Cristo, que está ligado com essa promessa, que estão ligadas com essa promessa abraâmica, se o cumprimento disso dependesse da nossa fidelidade, da nossa perfeição moral, da nossa obediência absoluta, meus irmãos, essas promessas teriam sido canceladas há muito tempo. Muito tempo. Nós olhamos então para o capítulo 27 e nós não vemos grandes heróis espirituais. Não vemos isso. Nós vemos um Isaac que fecha os olhos para certas coisas e dá preferência a um filho profano. Nós vemos uma mulher maquinadora, maquiavélica, mentirosa, que faz planos maliciosos. Nós vemos um filho que engana o seu pai e envolve até o nome de Deus nisso. Ah, foi Deus quem mandou a caça para mim, meu pai. Ele envolve o nome de Deus em suas mentiras. Nós vemos um irmão mais velho dizendo: eu vou matar o meu irmão mais novo. E ele era um caçador, ele tinha instrumentos de morte, ele poderia sim matá-lo. Nós vemos a sua mãe manipulando Isaac para que Isaac envie Jacó para Padã Arã. Nós vemos tudo isso. Olhamos para isso tudo e dizemos: não há virtude nenhuma aqui nessa história. Mas Deus é um personagem que está presente aqui, oculto aqui. E Ele está fazendo a história da redenção caminhar, apesar do fracasso moral da humanidade, apesar do fracasso moral dos seus escolhidos. E é importante aprender essa lição. A fidelidade de Deus e o cumprimento das suas promessas não dependem da nossa perfeição na obediência. Mas vamos prosseguir. Existe mais um detalhe que quero destacar aqui, nesses aspectos introdutórios, considerando a história toda. É por isso que eu li todo o capítulo com vocês, para que vocês compreendessem melhor esses aspectos introdutórios. Há um terceiro fator aqui, nesses aspectos introdutórios. É um traço curioso que há aqui. Se os irmãos lerem com atenção e observaram isso com cuidado, eu não sei se alguém aqui notou isso, mas no capítulo 27, Deus não fala nada. Nada. Você não vê Deus falando no capítulo 27. Se você olhar o capítulo 26, você vê Deus falando no versículo 2 até o versículo 5. Deus fala. Você encontra aí no versículo 2, capítulo 26, versículo 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse. E então Deus fala. Você prossegue a leitura e você vê Deus falando de novo no capítulo 26, no versículo 24. Diz assim: na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse, versículo 24. E então nós olhamos o capítulo 27. Deus não fala nada. Continuamos a leitura. Chegamos no capítulo 28. E chegamos nos versículos 13 a 15. E nós encontramos Deus falando de novo. Perto dele estava o Senhor, ele disse. E Deus fala. Por que Deus fala no 26? Por que Deus fala no 28? E Deus não fala no 27? Por quê? O que o escritor bíblico quis transmitir para nós por meio do silêncio de Deus? O que ele quis transmitir? O que ele quis colocar na nossa cabeça por meio desse silêncio de Deus? É como se tudo estivesse acontecendo
e Deus não estivesse presente. Dá essa impressão. O que ele quer transmitir a nós com essa ideia, com essa ausência, com esse silêncio de Deus? Muito simples. Ele quer mostrar a responsabilidade humana completa de tudo que está acontecendo aqui. Ainda que Deus esteja atuando nos bastidores. E vocês vão dizer, mas como? Como nós podemos ver Deus nos bastidores? Deus está nos bastidores, percebemos isso pelo seu silêncio. Ele está nos bastidores, percebemos isso por causa de um outro fator que eu vou mencionar daqui a pouco. Mas esse fato de Deus estar nos bastidores não anula a responsabilidade dos personagens desse capítulo em tudo que eles fazem. É por isso que eles aparecem aqui sem que Deus se manifeste diretamente. O autor bíblico quer mostrar que eles estão agindo. Eles estão fazendo as coisas. Eles estão cometendo suas fraudes, suas mentiras, seus enganos. E eles são responsáveis por suas fraudes, suas mentiras e seus enganos. Mas apesar deles estarem agindo assim e deles serem responsáveis por suas fraudes, suas mentiras e seus enganos, existe um Deus por trás disso, conduzindo isso e, assuste se quiser, usando isso. Meu Deus, mas como isso? Irmãos, existe uma tensão na Bíblia aqui. Existe uma forte tensão aqui. Se você olhar, se você virar a página da Bíblia, a página em que você está, e você olhar o capítulo 25, veja qual era o plano de Deus. O plano de Deus é manifesto no capítulo 25, nos versículos 22 e 23. Observe isso. Veja qual era o plano de Deus, o plano já traçado na eternidade. O plano já traçado antes de Esaú e Jacó nascerem. Veja qual era o plano. Capítulo 25, versículo 22. Diz assim: os filhos, Esaú e Jacó, lutavam no ventre dela. Os bebês brigavam dentro da barriga de Rebeca. Era uma terrível luta. Nós já estudamos esse capítulo. Estudamos esse capítulo e a luta deles dentro do ventre gerava sofrimento na mãe. Era uma briga feia, os dois lá dentro. Era socos e pontapés. A mãe estava sofrendo. E ela se desesperou com o sofrimento decorrente de uma gravidez tão agitada. E vejam, então ela disse, se é assim, por que vivo eu? O que ela está dizendo? Eu não aguento viver desse jeito. O que está acontecendo dentro de mim? O que esses dois moleques estão fazendo? Eu não aguento mais. Esse quebra-pau aqui dentro. Ela mal sabe o que aconteceria fora. Ela mal sabe o que ia acontecer depois fora. Mas ela está cansada. E ela então, o texto diz, ela consultou o Senhor. Como ela consultou o Senhor? Não sabemos. Pode ser que ela tenha consultado o Senhor pela mediação do próprio Isaac. Porque os patriarcas faziam o papel de profeta e faziam o papel de mediador algumas vezes. Pode ser assim, pode ter sido isso. Pode ser que ela consultou o Senhor por meio de Isaac. E vejam, respondeu-lhe o Senhor. Vejam o plano de Deus aqui. 2 nações há no teu ventre. 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Qual era o plano de Deus? O plano de Deus era que a bênção de Isaac fosse para quem? Para quem? Quem era o mais moço? Jacó. O plano de Deus era que a bênção de Isaac fosse dada a Jacó, o mais moço. O mais velho serviria o mais moço. É o que a bênção de Isaac diz. Então, nós percebemos no capítulo 27, esse plano se realizando. Mas notem, é o plano de Deus se realizando por meio da fraude humana.
E agora? E agora? Como nós podemos lidar com essa tensão? Como? Como nós podemos administrar essas informações em nossa cabeça? Deus usando a fraude, a mentira, o engodo, os ódios, os rancores, as injustiças, Deus usando tudo isso, Deus nos bastidores, usando essas coisas. E os personagens que agem assim, por meio desse recurso do silêncio de Deus, são apresentados como plenamente responsáveis, não são marionetes. Não são marionetes. Não são fantoches. Eles estão aqui, pensando, maquinando, decidindo, agindo, falando, interagindo, considerando. Não tem a sua mente anulada. E Deus arrancou o cérebro deles e fez eles agirem como robôs. Isso não acontece. O silêncio de Deus e a voz exclusiva dos homens aqui mostra que eles estão de plena posse de suas faculdades, agindo de acordo com o seu querer. A Bíblia não anula isso, pelo contrário, ela realça isso por meio do silêncio de Deus. Mas ao mesmo tempo, quando nós conjugamos tudo isso com o capítulo 25, o oráculo do capítulo 25, nós descobrimos, Deus está aqui também, em silêncio, fazendo o seu plano caminhar, em meio a essas fraudes, mentiras, enganos e maquinações. Como conjugar isso com a santidade de Deus? Como Deus pode usar a fraude, a mentira, e isso estar dentro da sua vontade planejada? Como? E ele continuar sendo santo, inculpável, justo e bom. Nós não entendemos. Nós não sabemos. Nós sabemos, esses personagens são plenamente responsáveis pelos seus erros. Mas ao mesmo tempo, existe um Deus dos bastidores, atuando e realizando o seu plano por meio desses desvios. E ele faz isso sem se macular, e sem ser culpado, e sem ser cúmplice no mal. Como? Se alguém puder me responder, nós não sabemos. Pastor, o senhor não sabe? Não. Pastor Thomas então sabe? Não. Pastor Robson sabe? Não. João Calvino sabe? Não. Santo Agostinho sabe? Não. Armínio sabe, ele pensava que sabia. Não sabemos. Não sabemos. Difícil isso, queridos. Mas é assim. Nós olhamos para esse cenário, existe aqui uma força teológica muito grande, existe uma carga teológica imensa nesse capítulo, existe isso aqui, existe uma tensão extremamente forte aqui, com a qual nós não conseguimos lidar, uma tensão que nós não conseguimos aliviar pelo simples raciocínio humano. Então nós olhamos para isso com os olhos da fé, e nós dizemos, olha, Senhor, o que eu entendo, o que a sua palavra mostra, é que essas pessoas respondem pelos seus erros, mas ao mesmo tempo elas cumprem a sua vontade. E o Senhor está por trás disso tudo, fazendo com que o seu oráculo no capítulo 25 se cumpra, sem que o Senhor seja cúmplice no mal. Como? Não sabemos. Difícil isso? São os caroços da teologia. A teologia é uma sopa com caroços. É assim que fala? Caroços? Caroços? Caroços. É uma sopa com caroços.
E nós temos que engolir isso. Por quê? Porque a própria Bíblia não responde. E os grandes homens de Deus do passado, eu brinquei falando sobre Armínio, mas o próprio Armínio, ele disse, nós não sabemos como Deus age na providência. Ele escreveu isso nas suas obras. Ele diz, nós não sabemos como Deus age na providência, usando o mal sem sujar as mãos. Nós não sabemos. Armínio disse isso. Nós não sabemos como Deus, na administração das coisas, na providência, Ele usa o mal, Ele usa os erros, sem se tornar culpado e sem sujar as suas mãos. Mas Ele faz isso. E Ele faz isso de uma forma em que Ele mantém a sua santidade e não se torna cúmplice do pecado. De uma forma misteriosa, de uma forma enigmática, que a nossa mente não consegue entender. É uma lição dura? É uma lição difícil? Mas nós temos que aprender isso. Os antigos diziam, Deus escreve certo. Como? Por linhas tortas. Nós entortamos as linhas. Mas o plano de Deus é certo. E Ele escreve certo o seu plano por meio dessas linhas que nós entortamos. Muito bem. Vamos mais um pouco. Não acabou ainda não. Mais um pouquinho. Estamos nos aspectos introdutórios. Irmãos, estão cansados? Posso ir mais um pouquinho? Mais um pouquinho só. Eu tenho mais alguns itens, porque eu não comecei o sermão ainda. Esses é só os aspectos introdutórios, as preliminares. Eu vou começar o sermão daqui meia hora, mais ou menos. Isso aqui não é o sermão. Vocês pensavam que isso aqui era o sermão, né? Não é. Isso aqui é só o preparo do sermão. São os aspectos preliminares. O sermão vai começar daqui a pouco. Ok? Vamos sair daqui hoje lá por volta das 11h30 da noite, talvez. Ok? Vamos indo então. Vamos indo com pressa então, né? Vamos lá. Vejam, um outro fator importante, muito importante aqui. Prestem atenção nisso, porque aqui nós entramos num campo mais pastoral. E isso, quando eu digo um campo mais pastoral, eu quero me referir a aspectos vivenciais. A aspectos ligados à nossa vida, ao nosso dia a dia. E aqui, neste capítulo, nós encontramos alguns aspectos ligados ao nosso dia a dia. Algumas abordagens, nós encontramos a possibilidade de algumas abordagens pastorais, que emanam do texto. Nós podemos fazer essas abordagens sem sair fora do que o texto realmente diz. E eu quero então, nesse quarto item, eu quero apontar isso. Notem, o capítulo 27, prestem atenção nisso. Destaca a cegueira de Isaac. Mas notem, essa cegueira de Isaac é uma cegueira multiforme. Ele não é cego só fisicamente. Não é só fisicamente que ele é cego. Ele é cego em outros aspectos também. Se vocês olharem, é interessante observar isso. Ele também não enxerga os defeitos de Esaú. Ele não enxerga. Nós vamos estudar os 4 primeiros versículos na semana que vem. Estou brincando com os irmãos que eu vou começar isso hoje, não dá tempo, é claro, já são 7h10, 7h12 já, não dá tempo de eu terminar, não dá tempo de eu abordar o primeiro quadro narrativo, não tem como, versículos 1 a 4, não vou entrar neles hoje. Mas quando nós entrarmos, os irmãos vão ver aqui, no capítulo 27, algumas expressões de profundo afeto. Nós vamos estudar isso. Os irmãos verão essas expressões de profundo afeto que Isaac demonstra aqui. No texto em português nós não percebemos isso. Mas eu vou apontar essas expressões para os irmãos quando olharmos versículo por versículo. Isaac, ele tem um afeto por Esaú, um afeto gigantesco. Ele ama muito Esaú. Ele ama demais Esaú. E isso transparece nos versículos 1 a 4. E claro, vai transparecer também depois. Nós veremos isso quando ele descobre que a bênção de Esaú foi roubada. Ele se agita no seu espírito. Ele quase tem um colapso, diz o texto. Então tudo isso mostra o afeto imenso que ele tinha por esse filho. E isso mostra uma espécie de cegueira também. Uma cegueira que não é física, é uma cegueira moral, é uma cegueira espiritual. Ele não enxerga
os problemas de Esaú que consistem, eu enumerei aqui os defeitos de Esaú: a valorização da satisfação imediata de apetites corporais. Esaú era um homem que queria satisfação de seus apetites corporais de forma imediata. Vocês se lembram de um episódio em que isso ficou claro? Quando isso ficou claro? Isso ficou claro quando ele voltava do campo com fome e ele se deparou com o guisado feito por Jacó. Ele disse: eu vou vender minha primogenitura para comer esse prato de lentilhas. Ele se preocupava com a satisfação imediata dos seus desejos corporais. Tanto que o autor de Hebreus diz que ele era imoral e profano. Ele valorizava isso. Os desejos corporais acima de qualquer outra coisa. E o pai não via isso. O pai continuava a dar preferência para ele. Outro fator, ele desprezava a primogenitura com todas as suas prerrogativas. O capítulo 25 mostra isso. Ele desprezando a primogenitura que vinha marcada com as bênçãos espirituais dadas a Abraão. Ele despreza isso. Ele vende isso por um prato de lentilhas. Ele se envolve com mulheres perversas da terra. O pai não via isso. O pai não enxergava essas coisas. Mas Isaac é cego para isso. E o que surpreende, acima de tudo, é o motivo dessa cegueira. Por que Isaac era cego para esses defeitos? Por quê? Os irmãos não vão acreditar. O motivo é absurdo. Sabem por que ele era cego para essas coisas? E tinha nesse homem, nesse seu filho, um filho que ele mimava o tempo todo. Sabe por quê? É simples. Veja o capítulo 25, versículo 28. Não dá para acreditar. Não dá para acreditar. Vejam 25, 28. Diz assim: Isaac amava Esaú. Por quê? Porque ele era um filho bom, obediente, temente a Deus. Porque ele é um filho carinhoso, é uma bênção do céu. Por quê? Isaac amava Esaú porque se saboreava da sua caça. Só por causa disso. Eu fecho os olhos para o defeito do meu filho porque ele traz o churrasco para mim. Eu fecho os olhos para os defeitos do meu filho porque ele traz a picanha no domingo. Então, que me importa os seus defeitos, suas falhas, seus desvios? No domingo, a picanha está garantida. Então, ele é o meu preferido. Não porque ele tem alguma virtude, aliás, ele não tem nenhuma. Não porque ele seja um filho obediente, aliás, não é. Não porque ele seja temente a Deus, aliás, nunca foi. Mas eu tenho preferência por ele e eu quero dar a bênção para ele por uma razão muito simples. Ele enche a minha barriga. É isso. E quando nós olhamos esse tipo de cegueira, nós percebemos, e aqui é inacreditável, nós percebemos que essa cegueira não permanece só sendo uma cegueira. Nós percebemos que essa cegueira também se expande e se torna também surdez. Como assim, pastor? Como Isaac era cego e era surdo? Ele era surdo porque nós já vimos no capítulo 25 que houve um oráculo. Um oráculo que dizia quem seria o herdeiro da bênção. Isaac sabia disso. O capítulo 25, no versículo 23, nós já lemos. O mais velho servirá ao mais moço. Isaac, Deus respondeu isso. Isaac, Deus falou. Deus falou que a bênção é de Jacó. A bênção é dele. Mas Isaac estava cego e estava surdo. Cego para os defeitos do filho e surdo para a palavra de Deus. Por quê? Por causa da picanha.
Esse é o herdeiro da promessa. Eu me faço de cego diante de um filho perverso e não corrijo. Eu tapo os ouvidos para a palavra de Deus, que diz que a bênção não é dele, e eu faço tudo isso porque ele enche a minha barriga. Será que existem pais assim? Será? O que vocês acham? Vocês conhecem algum Isacão aí? Conhece algum Isaac? Que ama o filho por causa das vantagens que o filho traz? E não tem coragem de corrigi-lo? E tapa os ouvidos até para a Bíblia, para não desagradar o filho, porque tem vantagens que o filho lhe traz? É assustador isso. Mas esse capítulo mostra isso também. E isso, queridos, esse pai cego e surdo, esse pai que compõe uma família decadente, que compõe uma família envolvida nessas tramóias, nesses erros todos, nesses crimes todos, esse pai está ligado a uma mulher. E agora vem o outro item que devemos observar nesse capítulo. Outro fator de destaque é o papel de Rebeca. Quem ela é? Ela é a mentora de fraudes e a manipuladora das pessoas. É isso que ela é. Ela é a mentora das fraudes. Primeiro, observem, essa mulher, irmãos, essa mulher, essa megerinha aqui, ela sabe de tudo. Tudo. Isaac não sabe de nada. Mas ela sabe de tudo. É impressionante, veja. Veja o capítulo 27, observe. Veja no versículo 5, veja. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. Ela sabe de tudo. Ela escuta atrás da porta. Rebeca é onisciente, ela sabe de tudo. Veja o versículo 42, veja 42. Silenciosa ela, é uma cobrinha na casa, é uma cobra na casa. Ela escuta atrás da parede, atrás das portas. Vejam 42, chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela sabe de tudo. E Jacó sabe do quê? Jacó não sabe de nada. Ela é a espertalhona. Ele só pensa na barriga. Ela, a espertalhona. Os irmãos podem observar que ela cria o plano para enganar Isaac. Ela comanda Jacó, ela dá ordens para Jacó, ela assume as consequências, ela fala, se der errado, que a maldição venha sobre mim. Ela trabalha na surdina, aliciando Jacó, que também não é santo, que mente abertamente. Ela prepara a refeição falsa, que era para Jacó apresentar como se fosse de Esaú. Ela cobre Jacó com peles, ela veste Jacó com as roupas de Esaú, para que Isaac sinta o cheiro de Esaú. O que nós vemos na história é Isaac só desconfiado. Ele desconfia, ele fala, mas essa voz não é de Esaú, é de Jacó. Não, mas sou eu mesmo, pai. Vem aqui, me dá um beijo. Vem mais perto. Ele desconfia. Jacó só desconfia. Rebeca não. Rebeca sabe de tudo, controla tudo, manipula tudo, chefia tudo. E o que nós temos aqui então? Nós temos aqui um casamento terrível. Um homem surdo para os defeitos de seu filho, cego para os defeitos de seu filho e surdo para a palavra de Deus, e uma mulher manipuladora, uma mulher maquinadora e dominadora. Pronto, está aí a desgraça, a receita da desgraça de uma família. Está aí.
Quer ver a receita da desgraça de uma família? Aí está. O homem que é cego, o homem que não tem coragem de aplicar a palavra de Deus na condução da sua casa, ele se faz de cego para os defeitos que há nos seus filhos, ele não ouve o que a palavra de Deus diz por interesses pessoais, e a esposa é manipuladora, e domina a casa, e faz tudo o que quer, e engana, e mente, e conduz as coisas como bem entende. Pronto, está aí a receita do lar destruído. Qual foi o resultado disso tudo? O rompimento da família. O resultado final disso tudo foi Jacó ir embora. E nós aprendemos no texto de Gênesis que essa inimizade entre Esaú e Jacó perdurou por 20 anos ou mais. 20 anos ou mais, até que eles fizessem as pazes novamente. Encontramos então nesse texto a receita do lar falido, do lar que vai redundar em intrigas, brigas, discórdias, divisões, frustrações, ódios, rancores, mentiras. Encontramos aqui, num pai cego e surdo, e numa mãe manipuladora, controladora e maquinadora. Muito bem, tudo isso nós encontramos no capítulo 27 de Gênesis, e nós vamos conhecer esse capítulo ao longo das semanas que vão se seguir. Nós vamos estudar 5 quadros narrativos nas próximas semanas. Cada semana estudaremos um quadro narrativo. Serão 5. O primeiro quadro narrativo está nos versículos 1 a 4 e tem um título. O título do primeiro quadro narrativo é: Isaac pede para Esaú se preparar para a bênção. Ele conhece Esaú, ele conhece o oráculo, mas ele diz: prepare-se, eu vou abençoar você. Ele é cego em vários sentidos e surdo para a palavra de Deus. E ele diz: eu vou abençoar Esaú, você. E nós vamos estudar esse primeiro quadro narrativo na próxima semana. Queridos, nós não podemos perder de vista. Não podemos perder de vista. É importante isso. É muito importante isso. Eu acho isso muito tocante, lindo e muito bonito isso. O que nós vemos aqui é uma saga. É uma novela mesmo. Daria para fazer uma novela em Gênesis. Daria. Uma boa. Não, uma boa. Daria para fazer. É uma saga muito linda. E nós olhamos para essa saga e nós encontramos páginas que são páginas cinzentas. E esse capítulo 27 é um capítulo muito cinzento. Nós vemos isso aqui. Eu não queria uma família assim. Homens, vocês queriam uma esposa como essa? Deus me livre. Mulheres, vocês queriam um homem como esse? Bom, muitas iam querer, mas certamente a maioria diria: nunca. Não queriam um homem assim. Vocês queriam filhos vivendo desse jeito? Filhos assim? Não. Querem uma família assim? Não. Esse capítulo 27 é um capítulo cinzento. E nós vamos, ao longo da narrativa, encontrar outros capítulos cinzentos. Mas não podemos perder de vista uma linha dourada que perpassa esses capítulos todos. E que linha dourada é essa? É a linha da salvação. Deus está escrevendo a história da redenção da humanidade. Por meio desses acertos e desacertos, a história está indo em frente. Está caminhando. Nós estamos conhecendo essa história. Ao longo dos anos, nós temos virado as páginas da Bíblia várias vezes. Desde 2016, quando começamos. Estamos virando as páginas da Bíblia várias vezes. E caminhando nessa história, e vendo essa história. E percebemos que uma linha dourada
vai perpassando cada capítulo. E que linha é essa que perpassa mesmo os capítulos mais cinzentos, mais obscuros, mais feios, mais assustadores, mais repugnantes? Que linha dourada é essa? É a linha da história da salvação. Ela perpassa, ela passa o capítulo 27 feio, ela passa. E ela segue em frente pelo 28, 29, 30 e vai embora. E segue adiante. E ela vai chegar no dia em que um descendente de Abraão, um descendente de Isaac, um descendente de Jacó virá ao mundo. Em cumprimento às promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó. E esse descendente virá ao mundo para, por sua morte, resgatar homens de todas as famílias da terra. Você, inclusive. Você, em especial. Tudo isso está acontecendo porque lá na eternidade, Deus apontou a sua flecha de graça para você. Deus um dia disse: eu quero alcançar aquele homem, eu quero salvar aquela mulher. O que eu vou fazer? Eu vou fazer isso através do desenrolar de uma história. Nessa história eu faria uma promessa a um homem, lá em Ur dos Caldeus, e eu vou abençoar os seus descendentes, apesar das suas falhas e defeitos, eu vou abençoar. E essa promessa de bênção vai perpassar a história. E eu vou alcançar aqueles homens, aquelas mulheres. Lá na frente eu vou atingi-los pela graça do descendente santo que virá dessa família. E Deus fez isso. De modo que nós vemos esse fio perpassando esse capítulo e seguindo em frente e chegando até nós. Essa, queridos, mais uma vez, eu não canso de insistir nisso. Essa é a sua história de salvação. E se você não é crente, essa história pode ser a sua história também. É necessário que você, para que essa história de redenção e de graça, pintada em tantas cores, alegres e tristes, feias e bonitas, para que essa história seja a sua história de salvação, é necessário que você se aproxime do descendente de Abraão, Isaac e Jacó. E diga a ele: Senhor Jesus Cristo, descendente santo de Abraão, aquele que foi prometido aos patriarcas, filho de Davi, descendente de Jacó, de Judá, rei de Israel, que morreu pelos meus pecados, que sangrou naquele lenho sobre o Calvário. Senhor, eu sou um pecador perdido, eu sou um pecador sem esperança. Senhor, descendente dos patriarcas, fruto da promessa dada aos patriarcas, eu invoco o seu nome, perdoa-me, salva-me. Eu quero ser um crente, eu quero ser abençoado com a bênção dada a Abraão. Eu quero fazer parte das famílias da terra, abençoadas pelo Evangelho prometido a Abraão. Salva-me, perdoa-me, transforma-me. Eu invoco o seu nome, dá-me do seu Espírito, do seu perdão. Eu quero ser uma nova criatura por meio da fé no Senhor Jesus. Ele ouvirá. Ele ouvirá. Ele nunca deixou de ouvir essa súplica. Nunca, nunca. Não há ninguém no inferno dizendo hoje: eu fiz essa súplica e ele não me ouviu. Não existe ninguém no inferno dizendo isso. Ninguém. Faça essa súplica, porque ele ouvirá. Ele ouvirá e salvará, e perdoará, e transformará. E essa história tão cheia de idas e vindas, essa história será a sua história, a história da sua salvação. Começou lá atrás, antes mesmo dos tempos eternos, nos planos de Deus. Essa história vai se perfazer em você, e você conhecerá a salvação em Cristo, o descendente prometido de Abraão. Faça isso hoje. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque hoje, ele salvará. Oremos.
Senhor Deus, a sua palavra é tão linda, tão rica, tão preciosa. Obrigado por ela. Deus Santo, vem nos ajudar. Nós queremos que ela transforme nosso pensamento, transforme a nossa mente, transforme o nosso modo de usar os nossos membros, nosso modo de olhar o mundo, de interpretar a vida, de olhar para o futuro. Queremos que ela seja tudo no nosso coração, que ela encharque a nossa mente, para que não haja espaço para a mentira, para a fraude, para o engano. Nós queremos que ela encharque a nossa mente, inunde a nossa mente, para que não haja espaço para a loucura, para as sandices, para os erros, para as insanidades, para a insensatez. Ajuda-nos. Queremos que ela seja o guia dos nossos pensamentos, aquilo que preenche tudo em nosso coração. Precisamos dela para viver, porque o Senhor mesmo disse que nem só de pão viverá o homem. Precisamos dela. Alimenta-nos, nutre-nos com ela e faça com que ela seja a nossa bússola para navegarmos no mar desta vida. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe para que nos apeguemos firmemente a essa palavra de salvação que nos tem sido ensinada. Que como crentes sejamos leais e fiéis e gratos por uma salvação tão rica, tão linda, tão graciosa. E aqueles que não são crentes, suplicamos que o Senhor os busque hoje e que eles se prostrem aos seus pés e implorem pela salvação que há em Cristo, descendente de Abraão, de Isaque e de Jacó, e clamem pelo seu perdão e encontrem a lavagem purificadora do Espírito Santo aos pés da cruz. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.